Glória a Deus. Os irmãos podem subir, as nossas crianças estavam subindo e eles estavam recebendo a ministração da palavra de Deus. Aleluia. Gostaria de compartilhar com os irmãos Salmo de número 1. Salmo de número 1. Fala acerca da bem-aventurança do homem. Salmo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encontrar, amém? Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Nós vemos que esse salmo, ele faz uma comparação entre a atitude de duas pessoas. Esse salmo ele faz a comparação entre a atitude do justo e entre a atitude do ímpio. Nós vemos aqui que o salmista, quando ele escreveu aqui, ele fez essa comparação e ele disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós vimos aqui que esse salmo ele faz a comparação entre o ímpio e entre o justo. E nós vimos aqui que dentro desse salmo também, nós vamos ver a sorte, fala a sorte que cai sobre a vida do justo, e a sorte que cai sobre a vida do ímpio, trata dentro desse salmo aqui. Deus, Ele nos incentiva nesse salmo que nós venhamos a procurar a sua palavra, que nós venhamos a procurar em buscar ao Senhor, em fazer a sua vontade. E quando nós fazemos a sua vontade, quando nós procuramos em estar em atitude no que diz respeito à palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, nós alcançamos a bem-aventurança, ou nós alcançamos a felicidade. Algumas traduções está feliz o homem, em outras traduções está bem-aventurado. Então feliz e bem-aventurado se trata, quer dizer a mesma coisa. Então Deus ele nos incentiva a procurar a sua palavra, para que nós venhamos a encontrar a verdadeira bem-aventurança ou a felicidade que nós cristãos precisamos, da qual nós estamos procurando, da qual nós temos que buscar dentro da sua palavra. Feliz é o homem que, ou bem-aventurado é o homem que não se assenta, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja que a palavra de Deus ela está tratando no presente. Ela não fala somente para o povo de Israel naquele tempo em que foram escritos os Salmos, os Provérbios, os livros do Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Veja que isso está no tempo presente. Ele fala também nos nossos dias que nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que... Veja que o segredo, se nós quisermos ser bem-aventurados, está na medida que nós damos vazão à vontade de Deus, na medida que nós nos entregamos à vontade do Senhor, na medida que nós deixamos que o Senhor Ele venha falar conosco segundo a sua palavra, não segundo aquilo que eu busco, não segundo aquilo que eu quero ou aquilo que eu preciso, mas é segundo aquilo que nós nos entregamos à vontade de Deus e buscamos
dentro da sua palavra. Então nós vimos aqui que o segredo de ser um homem bem-aventurado é no momento que nós estamos nos entregando, é no momento que nós estamos dando prioridade à palavra de Deus, nos entregando ao Senhor sem reserva nas nossas vidas. Às vezes nós estamos fazendo algo para alguém, mas nós não estamos fazendo com toda a dedicação. Às vezes vamos supor que você é convocado para você ajudar em alguma área, não vamos dizer dentro da igreja, vamos supor o nosso trabalho. Você é convocado ali pelo seu chefe para você tomar conta de uma sessão, vamos pôr assim. Você é convocado pelo seu chefe para você tomar conta de uma sessão. E ali você está fazendo algo para aquele chefe ou para aquela fábrica, mas você não está se entregando totalmente para aquilo. Você está se entregando parcialmente. Você está fazendo tudo o que ele está pedindo, mas você não está se entregando àquilo. A palavra de Deus nos fala que bem-aventurado o homem que não anda. Veja que no tempo presente ele fala que a nossa felicidade está na prioridade que damos ao Senhor operar nas nossas vidas. Quando nós damos a prioridade para o Senhor, para que a sua palavra ela venha operar nas nossas vidas, aí é diferente. Na fábrica nós não damos prioridade à fábrica, não damos prioridade aos nossos chefes, aos nossos encarregados, ao chateau. Não. Nós cristãos, nós damos prioridade à palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina e quer tratar conosco. Nós vimos que temos aqui, dentro desse versículo, 3 atitudes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Vemos que nós temos aqui 3 atitudes importantes nessa passagem, e são atitudes que nós temos que levar em conta nas nossas vidas. São atitudes que eu e você nós temos que levar em conta se nós quisermos ter uma vida na presença de Deus, se nós quisermos que a vontade de Deus ela venha se cumprir nas nossas vidas. Nós temos que tomar essas atitudes nas nossas vidas. Primeiro, não anda segundo conselhos dos ímpios. Na cultura judaica, antigamente, meus irmãos, era natural que os mais novos, eles se assentavam ali aos pés dos apóstolos, ou aos pés dos anciãos, para aprender acerca da religião, para aprender acerca da palavra, para aprender acerca de regras, atitudes. O apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. No tempo judaico, os judeus eles aprendiam aos pés dos apóstolos, dos sacerdotes ou dos anciãos, daqueles que instruíam, tinha a obrigação de instruir dar conselho acerca da palavra de Deus. Quando os conselheiros eles observavam e priorizavam a palavra de Deus, o que acontecia? A nova geração, essa era uma nova geração, ela se tornava uma geração conhecedora da palavra de Deus. Então eles buscavam cada dia mais e mais a santidade, no que diz respeito àqueles que aprendiam aos pés dos apóstolos, aqueles que aprendiam a palavra de Deus, aqueles que aprendiam acerca dos sacerdotes, dos anciãos, era uma outra coisa. Mas no termo geral, todos eles se assentavam, aqueles que eram mais moços, aqueles que eram mais novos, eles se assentavam aos pés ali para aprender algo. Mas a palavra de Deus aqui nos diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho daqueles que não andam na vontade de Deus, daqueles que não andam conforme aquilo que Deus ele tem estabelecido para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Porém, meus irmãos, quando aquela liderança velha,
ela negligenciava a vontade de Deus, o que acontecia com aquela geração? Ela se comportava de uma maneira contrária aos ensinamentos que Deus lhe tinha dado para o povo de Israel desde o início. Mesmo quando eles estavam aprendendo acerca da palavra de Deus, mas eles não estavam aprendendo da maneira certa, porque aqueles homens, eles buscavam somente o seu prazer, somente a sua vontade. Eles ensinavam acerca da vontade de Deus, da palavra de Deus, mas ensinavam de uma forma que eles buscavam, eles priorizavam eles mesmos. Então o que acontecia com aquela juventude? Aquela juventude, ela se comportava de uma maneira contrária à palavra de Deus. E veja que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7, ela nos fala assim: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Veja que Deus ele já tinha estabelecido para os anciãos, para os pais, para aqueles que é o cabeça do lar, anunciar acerca da palavra de Deus. E veja que em todo momento Deus ele disse para que nós venhamos a instruir, sentado em nossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Em todo o tempo nós temos que ensinar a palavra de Deus. Todo o tempo nós temos que falar a palavra de Deus. Para quê? Para que eles não venham a cair em tentação, para que eles não venham a cair no erro, para que eles não venham a dar lugar ao diabo, para que eles não venham deixar que o pecado venha dominar as suas vidas, os corações. Naquela época, mas nas nossas épocas hoje é diferente. Não é diferente, porque bem-aventurado o homem que está falando no presente, e o presente é hoje, é os dias que nós estamos vivendo também. Nós temos que falar a palavra de Deus, temos que ensinar a palavra de Deus. Veja que também andar, fala de mobilidade, capacidade de movimentação. Nós estamos indo, nós estamos vindo, nós estamos nos locomovendo, nós estamos nos deslocando. Mas no que diz respeito ao que nós estamos tratando, aquele que é convencido, aquele que é mobilizado pelos conselhos, por ideias, por planos daqueles que não querem nada com Deus, acerca do que diz respeito ao que o ímpio ele está trazendo, aquilo que o ímpio ele está ensinando. Nós temos vários cursos. Se nós formos ver lá fora, meus irmãos, temos vários cursos, vários, inúmeros cursos. Mas será que tudo aquilo que está sendo ensinado lá fora, nesses cursos de aprimoramento e tantas outras coisas, profissionalismo, será que tudo aquilo que nós aprendemos lá condiz com a palavra de Deus? Não, nem tudo, meus irmãos. Há ainda alguns que usam do livro de Provérbios para ensinar algumas coisas, mas nem tudo que se ensina lá fora está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que peneirar algumas coisas, nós temos que peneirar algumas coisas daquilo que está sendo ensinado lá fora, principalmente dentro das escolas. Veja que eles estão ensinando, eles estão aconselhando, eles estão aplicando ideias ali, planos, mas aquilo não condiz com a palavra de Deus. Eles demonstram ali uma queda pecaminosa, uma queda para o pecado, e é algo que Deus ele não aprova, é algo que Deus ele não aprova, meus irmãos. Veja que tem diversos cursos. E um dos cursos, que eu me esqueci agora como fala o nome, mas um dos cursos que eles ensinam, meus irmãos, eles ensinam que você tem que ser melhor do que o seu próximo. Se você quiser conseguir algo, alcançar algo na sua vida, você tem que ser melhor do que o seu próximo. E meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser o quê? Humildes, que nós temos que ver o nosso próximo, meus irmãos, como a nós mesmos. Nós não podemos ver o nosso próximo como menor que nós de maneira nenhuma, mas nós temos que ver ele como nós mesmos, como se nós estivéssemos olhando em um espelho.
O que nós esperamos ganhar seguindo aquilo que o mundo ele tem ensinado? O que será que eu e você espera ganhar segundo aquilo que o mundo ele tem implantado? Daqueles que estão ensinando coisas contrárias à nossa fé. Não vamos ganhar nada com isso. Muito pelo contrário, nós só vamos cada dia mais e mais nos decair. Por quê? Porque aqueles que estão dando prioridade às coisas que o mundo está ensinando, ele está em decadência com aquilo que a palavra de Deus está ensinando, está trazendo para as nossas vidas. Então, o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele instrui a igreja e a nós, meus irmãos, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a ordenança de Deus para a igreja, para mim e para você. Quem se assenta para ouvir os ímpios, andará, meus irmãos, segundo aquilo que o mundo está ensinando, andará segundo aquilo que o mundo, os conselhos deste mundo, está dizendo. Será que isso está dizendo conforme a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus nos diz, Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 5 e 6, os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é o quê? É enganoso. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos? Provérbios capítulo 12, versículos 5 e 6. O que está escrito aí? Quem pode ler? Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Glória a Deus. Veja que quem se assenta para ouvir os ímpios estão deixando que as emboscadas, que os ímpios, as palavras dos ímpios, eles estão preparando emboscadas para derramarem sangue. Mas se você se assenta para ouvir as palavras da boca do justo, veja que os pensamentos do justo, eles são o quê? Retos. Mas o conselho do ímpio é o quê? É o que, igreja? Enganoso. O conselho que o ímpio ele está dando é enganoso. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que o ímpio ele está ensinando. E o que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é quando as pessoas estão passando por problemas e dificuldades, principalmente no que diz respeito ao lar, ao convívio dentro do lar. Às vezes as pessoas, elas estão buscando conselho dos ímpios. Por quê? Porque você vive mais tempo na fábrica, você vive mais tempo rodeado de amizades, do que você vive mais tempo com os irmãos na igreja, do que você convive mais tempo próximo do pastor. Então a tendência do homem às vezes é abrir o seu coração na dificuldade que você está passando para o ímpio. E o que vai acontecer? O ímpio ele vai aconselhar segundo as diretrizes daquilo que o mundo ele ensina, segundo o que o mundo ele está passando, segundo o que o mundo ele está ensinando. E veja que aquilo que o mundo ensina são emboscadas. Segundo aquilo que o mundo ele está ensinando, ele não ensina para a edificação do lar. Aquilo que o mundo está ensinando, ele não ensina para a construção de algo que é edificante. Mas aquilo que o mundo ensina é algo que vinha destruir. Então a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios, mas devemos dar ouvido a quem? A boca do justo. Glória a Deus por isso. Aleluia, porque a boca do justo é reto e livra a pessoa do mal, dos caminhos pecaminosos,
livra de emboscadas. E também, meus irmãos, aquele bem-aventurado homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deter-se no caminho dos pecadores, parar no caminho dos pecadores, é como alguém que está andando, e o que ele faz? Ele vê e para junto de uma aglomeração e observa aquilo, às vezes algo que está tratando ali, e às vezes é algo que pessoas que estão até mesmo escarnecendo acerca da palavra de Deus, escarnecendo acerca dos cristãos. Existem pessoas, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se assustou. Às vezes existem pessoas que eles estão se detendo, eles estão parando para ouvir, eles estão parando para receber aquela palavra. Eles vão para junto daquela aglomeração e eles observam aquelas pessoas, algo que eles estão realizando, algo que chama a atenção e faz com que você perca o foco, e faz com que você perca o foco daquilo que a palavra de Deus ela instrui, daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando paramos ali para ver, nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores. E primeiro nós somos o que? Atraídos por eles. Nós somos atraídos por aquilo que está acontecendo ali. Às vezes isso é numa roda de amizades. Às vezes isso está acontecendo na fábrica. Às vezes isso está acontecendo no local que nós estamos trabalhando. No local onde eu trabalho, irmãos, não é diferente. Às vezes chega ali pessoas ali e começa a escarnecer. A minha esposa ela tem a oportunidade de estar ali comigo ali. E ela no começo ali, eu creio que hoje ela está mais acostumada. Mas no começo ela fala assim: eu não sei como você aguenta isso daqui. Na verdade nós não aguentamos, irmãos. Mas é que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá força para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós não venhamos a dar ouvidos a conselhos, a coisas ímpias, a conselhos dos ímpios. Então veja que nós não paramos para ouvir o conselho dos ímpios, não paramos para ser atraído por aquilo, e aquelas atrações do pecado são muitas, e a intenção daquilo é chamar a nossa a intenção daquilo é chamar a nossa atenção para parar a nossa caminhada com Cristo, para parar a nossa caminhada com Deus. Quantas vezes eu já não fui atraído por aquilo? Atraído no sentido de as pessoas chamam e falam: está vendo? Mas por que acontece isso? Por que acontece isso e assado? Por que tem que ser assim? Por que os cristãos são dessa maneira? Nós temos que ir para dentro da palavra de Deus. Mas é nisto que essas coisas aconteçam. É a palavra de Deus se cumprindo. Por isso que você está vendo essas coisas. Porque a palavra de Deus está se cumprindo e está se caminhando para o final de todas as coisas. Até um dia que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que verdadeiramente estão servindo ao Senhor. Por isso essas coisas acontecem, por isso tantos escândalos, por isso tantos pastores, tantos obreiros estão deixando que o escândalo aconteça, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo. Por isso você está vendo todas essas coisas. Então nós falamos, nós aconselhamos, nós falamos acerca do que está escrito dentro da palavra de Deus, mas as pessoas elas não dão ouvido, elas escarnecem acerca dessas coisas. E podemos enumerar, meus irmãos, uma série de atrativos que pode nos fazer parar, que pode levar a minha vida e a sua vida ao caminho do pecado. E uma delas, meus irmãos, é a prosperidade que o ímpio prega. Se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos nos levar pela prosperidade que os ímpios
eles estão pregando. O ímpio, eles pregam a aparente prosperidade e atraem pessoas a ouvir os seus conselhos de sucesso. Quantos e-mails você não recebe? Eu recebi inúmeros e-mails de pessoas que são acionistas, são bolsistas e tantas outras coisas, que falam a respeito de se você fizer isso, assim, assado, você vai prosperar, você vai lucrar, você vai ter não sei quantos porcentos de lucro. São prosperidades em que o mundo ele está pregando, e essas prosperidades, se nós nos deixarmos que isso venha dominar a nossa vida, nós perdemos o foco daquilo que Deus ele tem para nós. Perdemos o foco daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E a verdadeira prosperidade do cristão, ela não está nessa terra, mas ela está no céu de glória que nos espera, naquilo que Deus, naquilo que Jesus ele foi preparar para mim e para você. Essa é a verdadeira prosperidade do cristão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa prosperidade. Quando nós estamos prosseguindo em conhecer ao Senhor, quando nós estamos seguindo em conhecer ao Senhor, nós estamos o quê? Prosperando espiritualmente. Porque o que adianta você prosperar materialmente e tudo isso aqui vai ficar? Um dia a morte vai vir, isso é certeza, isso é fato. Você vê morte todo dia. Imagina você amontoar aqui montanhas de riquezas e chegar um dia em que você vai enfrentar a morte, ou eu vou enfrentar a morte. De que adiantou trabalhar e juntar tantas riquezas, tantas posses? Não o que é pecado você ter, mas dar prioridade a essas coisas e não dar prioridade àquilo que verdadeiramente nos irá prosperar as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então veja que o mundo, ele pega a prosperidade. O mundo, meus irmãos, sabe o que ele faz também? Ele possibilita fama. Ele possibilita fama. Prova disso são pessoas que estavam dentro da igreja, e porque tem uma bela voz, e porque canta bem, e porque Deus, ele ungiu a vida dessa pessoa para que viesse usar a sua voz no louvor e na adoração, deixou que a prosperidade mundana dominasse o seu coração, e hoje são pessoas que já não louvam mais o nome do Senhor, mas estão no mundo louvando as coisas que o mundo tem pregado, louvando o diabo, que é o nosso adversário, é o adversário do Senhor. São pessoas que estão deixando com que essa fama rápida, essa fama venha dominar a sua vida, mas é uma fama em que não vai passar dessa terra, é uma fama que ela é passageira, porque ninguém, meus irmãos, consegue ter uma fama eterna. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Tem inúmeros cantores que louvavam a Deus dentro da igreja, e hoje estão lá no mundo, louvando ao inimigo, louvando ao adversário, perderam a comunhão com o Senhor. Por quê? Porque deixaram com que a prosperidade que o mundo pede, porque ninguém vai cantar lá fora, meus irmãos, sem estar de olho em fama. Sem estar de olho em fama. Ninguém que tem uma bela voz, ou que tem um futuro promissor como o mundo ele prega, vai cantar lá fora, sem estar de olho num futuro promissor. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a andar segundo os ímpios eles estão pregando, que nós não venhamos a andar segundo os ímpios eles estão ensinando, e que nós não venhamos a nos deter segundo o que os ímpios eles estão ensinando, que nós não venhamos parar para tentar aquilo que os ímpios eles estão ensinando. A prosperidade, a possibilidade da fama, ela poderá nos fazer seguir passos pecaminosos. É o que o mundo está pregando.
Às vezes lá na oficina onde eu estou, tem uma rádio abençoada lá, meus irmãos, que é só misericórdia de Deus. Aí eu falo para minha esposa, eu falo assim: você está vendo essa pessoa que está cantando aí? Ela estava dentro da igreja. Você está ouvindo as canções que ela está pregando? Ela falou: não sei como você aguenta ouvir essas coisas. Mas é porque nossos ouvidos estão tampados para aquelas coisas. Porque se nós deixarmos, nós não sabemos o que acontece. Se a gente deixar se envolver, eu digo isso por experiência própria, se a gente deixar se envolver por aquilo, sabe o que acontece com a gente? A gente vai deixando se envolver por aquela melodia, aí daqui a pouco a gente está assim. Isso é verdade, irmãos. Então nós temos que, em todo tempo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu falo para minha esposa: misericórdia, já ligar essa rádio tribulosa aí para tirar a nossa paz. Mas aí a gente já começa: o sangue de Jesus tem poder. E a gente vai prosseguindo. A gente não para ouvir essas coisas. E às vezes as pessoas elas param para ouvir também aquilo que o mundo ele está a observar, os padrões que o mundo também está pregando. O mundo ele prega hoje o quê? Você pode se divorciar e casar e está tudo bem. Você pode se divorciar e você pode casar novamente e pode estar dentro da igreja e está tudo bem. Pastores hoje lá no Brasil, e pastores que infelizmente eram homens de Deus, que pregavam a palavra de Deus, da qual nós ouvíamos muito, meus irmãos. Ouvíamos muito a pregação, a mensagem. Mas daqui passou um dia ou outro, sabe o que aconteceu? Largou a esposa, achou uma esposa 20 anos mais nova, casou e está na direção da igreja, está na direção do púlpito e acha que está tudo bem. O mundo está pregando isso e acha que está tudo bem. Mas nós estamos indo contra a palavra de Deus. E nós não podemos deixar que essa observância dos padrões mundanos, ela venha entrar dentro da igreja e atingir as nossas vidas. Divórcio, o secularismo, a moda dentro da igreja, o esmorecer moral, a santidade e por fim a instituição. Tudo isso, meus irmãos, a igreja ela pode ser abalada se nós deixarmos que essas coisas ela venham atingir as nossas vidas, ela venha atingir a sede das nossas emoções, que é aqui que começam todas as coisas, o nosso coração. Se esse padrão mundano atingir o nosso coração, meus irmãos, aí não tem mais jeito. Ainda é só pela misericórdia do Senhor, é só pelo sangue de Jesus Cristo, que tem poder para quebrar todo o mal, e tem poder para curar de toda enfermidade, porque essas são enfermidades em que o mundo está passando. Mas nós temos que dar vazão para que o Espírito Santo de Deus venha operar. E o Espírito Santo de Deus, ele operando, meus irmãos, esses padrões mundanos, de forma nenhuma eles entrarão dentro das nossas vidas. O entretenimento também é outra coisa que passa, são mensagens, são conselhos pecaminosos que de certa forma tenta imprimir em nossas mentes mensagem de que tudo é normal, que tudo é natural, que nem tudo é pecado. É isso que o mundo ensina. Novela, não, você pode assistir novela, mas isso não é pecado não. Você pode ir lá, não, pode pegar a sua antena lá IPC, hoje não precisa nem mais antena, hoje se você procurar tudo no YouTube, tem tudo lá, todos os episódios, pode abaixar lá e pode assistir. Não é pecado, é isso que o mundo prega, que nem tudo é pecado, que nós podemos tudo, meus irmãos, é só não deixar esse negócio entrar no nosso coração e dar jogo. Mas isso está indo contra a palavra de Deus. São conselhos mundanos, são entretenimento que o mundo ele está pregando para tirar a atenção daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, daquilo que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida. E até mesmo uma simples necessidade atendida, ela pode nos levar a nos enrolar de uma maneira
que nós venhamos a deixar que o pecado ele venha tomar conta das nossas vidas, venha dominar. Às vezes, um simples conselho, ou uma simples necessidade sua, que você está passando, às vezes nessa sua necessidade, aí você vai abrir mão de viver uma vida santa, viver uma vida de retidão na presença de Deus, e vai deixar que essa simples necessidade tire a sua comunhão com o Senhor. É isso que acontece. Às vezes, as pessoas, eu vou dizer isso, meus irmãos, por experiências que nós temos. Às vezes as pessoas, elas chegam na oficina, eu já disse aqui, eu vou repetir, eu já disse aqui, se não me engano, no culto de ensino da escola dominical, mas eu vou repetir, porque nem todos podem estar aqui nos cultos de escola dominical. Às vezes as pessoas, elas chegam para mim e falam assim: eu estou com um problema no carro, mas eu vou vender esse carro. Eu só quero que você faça uma gambiarra para me passar esse carro para frente. Aí eu deixo a pessoa falar. Aí eu digo assim, depois que ela falou tudo, aí ela fala: e aí? Eu falo: então, mas sabe o que acontece? Eu não faço gambiarra. Não, mas só amarra jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho brasileiro aí. Falou: meu amigo, você vai me desculpar, mas aqui é uma oficina. Nós estamos aqui para arrumar, não para fazer gambiarra. Não, mas ninguém vai ficar sabendo, não, é só para mim passar esse carro para frente. Fala assim: ó, você vai me desculpar, mas se você quer gambiarra, está cheio de outros lugares por aí, na qual também não vou nem citar o nome, que é para não indicar, que faz gambiarra. Agora, se você quiser que eu conserte o seu carro, você pode deixar o carro aqui, eu vou consertar e vai ficar tudo certo. Agora, gambiarra, você pode procurar outro lugar que faz gambiarra, porque eu não vou fazer gambiarra, porque eu tenho um nome, eu tenho uma prioridade, e eu sou cristão. Se eu fizer uma gambiarra para querer enganar alguém, primeiro, eu não vou estar enganando essa pessoa, primeiramente eu vou estar pecando contra Deus. E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai passar esse carro para frente, aí esse carro vai quebrar na mão da pessoa, aí essa pessoa vai voltar atrás de você, e você vai falar assim que foi o Elmer da oficina que fez essa gambiarra, e você não vai falar para ele que foi você que mandou eu fazer essa gambiarra para você passar o carro para frente. Você vai falar: não, não é? Aí ele falou: não. Então aí, por isso eu não faço gambiarra. Agora, se você quiser que eu arrumo, você pode deixar o carro aí que eu arrumo. Tem uns que entendem e sabem que realmente aquilo que ele está querendo fazer não é certo, não é correto, e deixa o carro para arrumar. E outros que querem agir de má fé mesmo, meus irmãos, eles saem de tudo e saem falando mal ainda. É isso que acontece. E na nossa vida é assim. Às vezes são coisas, necessidade. Por quê? Porque todos nós temos necessidade. Eu tenho a necessidade de trabalhar para mim sustentar o meu lar. Se eu deixar de pegar um serviço, eu estou deixando de pegar o sustento para dentro do meu lar. Só que, se eu aceitar trabalhar dessa forma, meus irmãos, quem vai estar sendo prejudicado? Eu e a minha família. O meu ministério, aquilo que Deus ele tem na minha vida, e a minha família vai sofrer com isso também. Então são necessidades que às vezes ela vai nos tomar um rumo distante da direção do Senhor. Então nós não podemos. São necessidades, meus irmãos, que vêm, são propostas que vêm para nos fazer pecar, e nós perdemos a nossa comunhão com o Senhor. Então isso é muito perigoso. É muito perigoso quando nós nos encontramos admirando um estilo ou um modelo de vida que não respalda, que não se encontra dentro da palavra de Deus, daquilo que não se encontra dentro daquilo que o Senhor ele está nos ensinando dentro da sua palavra. Então nós temos que tomar cuidado. Veja que Salmo 119, versículo de número 11 nos diz: escondi a tua palavra dentro do meu, para o quê?
para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. E quando nós escondemos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, dificilmente nós pecaremos contra o Senhor, seja lá de que maneira que for, meus irmãos, até mesmo nas nossas necessidades. Por quê? Porque Deus, Ele fala na sua palavra: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele tem cuidado em todos os sentidos da nossa vida, meus irmãos. Em todas as áreas da nossa vida, Deus, Ele tem cuidado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Era comum naqueles tempos, os juízes, os anciãos, os ricos, aqueles que necessitavam ter algum assunto público, e aqueles que, sim, era de interesse de alguns, e o que eles faziam? Eles se assentavam para ouvir ali os conselhos daqueles homens. Eles se assentavam ali naqueles locais, no meio daquela comunidade, num local público. Eles se assentavam nas portas principais da cidade. Eles se assentavam na frente de grandes edifícios. Eles se assentavam ali em praças públicas. Para o quê? Para ouvir o conselho. Isso era comum naquela época. Nesses lugares eram discutidos muitos assuntos, dotados de muitas práticas, mas que às vezes não condiziam com a vontade de Deus, com aquilo que Deus Ele determinou. Às vezes, até mesmo ali, eles usavam de balanças enganosas. Eles queriam enganar as pessoas. Às vezes, até mesmo ali, eles tinham, meus irmãos, coisas ali, julgamentos que eram comprados. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foram julgamentos comprados ali. Ele foi julgado dentre essas praças, perante a sociedade, perante o povo. Por isso que nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos nos assentando. Eram práticas comuns era prática comum para aqueles que não observavam a lei do Senhor. Isso era comum para eles. Por quê? Porque eles não tinham a lei como uma regra de fé, como nós temos para as nossas vidas. Eles tinham a lei, mas eles não faziam observância na lei. Eles davam até mesmo alguns ouvidos, mas aquilo não entrava no coração deles, e eles não faziam uso daquilo, pessoal, para si próprio. Eles se assentavam. Se assentar significa tomar alguém assento, colocar sobre algo, assentar-se nas funções de alguma coisa, anotar por escrito, registrar, determinar, estipular, concordar, combinar, ajuntar-se. Tudo isso é se assentar. E se assentar na roda dos escarnecedores era se juntar com aqueles que são dados a fazer escárnios das coisas de Deus, daquilo que Deus Ele tem tratado para as nossas vidas, que eles não têm censura, eles não têm piedade, eles ridicularizam, eles zombam, eles fazem pouco caso das pessoas, e eles estão sempre planejando o mal do seu próximo. Dificilmente você vai sentar num lugar, no que diz respeito à roda de escarnecedores, que vai sair algo dali que é edificante para a sua vida. Não tem, irmãos, não tem. Ali é só escárnio, ali é só zombaria, ali é só piada, ali é só coisa contra o próximo, que faz com que o próximo ele venha ficar deprimido, que faz com que o próximo ele venha a decair, que faz com que o próximo ele venha a ficar desgostoso com a sua vida. É só isso que o mundo ele prega lá fora. É permitir que os vis pensamentos tomem lugar nas nossas mentes, a ponto de nos transportar para atitudes que não convêm, que não condiz com a palavra de Deus. Então é isso, e por isso que nós não devemos aceitar. Se nós estivermos envolvidos em tal comunhão, a ponto que os pensamentos pecaminosos eles
tomar conta das nossas vidas, daquilo que os ímpios eles planejam, daquilo que os ímpios eles registram, daquilo que os ímpios eles pregam, e deixar que isso venha entrar no nosso coração, nós estamos concordando com eles, nós estamos concordando com as suas práticas, nós estamos concordando com as suas ideias, a ponto de daqui a pouco nós estarmos ali sentados juntamente com eles. Então nós não podemos deixar, meus irmãos, que essas coisas ela venham dominar a nossa vida, o nosso coração, nem se isso vier do nosso chefe, nem se isso vier do nosso líder, porque às vezes até mesmo os líderes, até mesmo os tandocha, eles falam que você está com dor de barriga aí, por isso que você não foi trabalhar. Inventa qualquer coisa aí, fala que você está com dor de dente, está tudo certo. Então eles ensinam isso, e daí se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, daqui a pouco nós estamos falando isso. Isso quer dizer se assentar na roda dos escarnecedores, isso quer dizer parar, se deter, isso quer dizer ouvir, é o passo intermediário para que daqui a pouco nós venhamos a estar pecando como eles estão, para que daqui a pouco nós venhamos a estar apartados da vontade de Deus como eles estão. Então o primeiro passo é o quê? O primeiro passo é parar, se deter, e depois é o atrativo que chamou a atenção, se aceita, você se detém, daqui a pouco você vai ver, está sentado, daqui a pouco você vai ver, você já está caminhando com ele. Então nós temos que tomar cuidado, devemos nos afastar dessas situações que podem nos levar a ser orientados a uma prática mundana, longe da vontade de Deus. Nós não somos obrigados a dar ouvido a tais coisas, nós não somos obrigados a dar ouvidos a tais ensinamentos, a essas audiências, meus irmãos, que zomba acerca da vontade de Deus. É comum nós pararmos para ouvir, às vezes, astros e estrelas, na verdade. Às vezes o mundo para ouvir. E eu digo isso, meus irmãos, porque a gente vê, às vezes, as pessoas, você encontra pessoas por aí, não, eu sou cristão, mas aí chega lá o carro para a gente arrumar, aí está tocando lá, Justin Bieber, né? Biba lá. Às vezes você vai ouvir, às vezes você vai lá, está tocando Anitta, e são desviados, viu, meus irmãos? Eram pessoas que estavam dentro da igreja, estão desviados. Hoje essa Anitta, ela prega contra, ela canta contra os cristãos. Eu não vou nem falar para você ouvir, porque nem compensa, meus irmãos. Não compensa. Mas ore por ela, ore pela Anitta, para que Deus venha abrir os olhos dela, para que ela venha ser salva. Ore por esse Justin Bieber também, e tantos outros aí, meus irmãos. São astros e estrelas que às vezes as pessoas estão parando para ouvir. Então nós temos que tomar cuidado com esses astros e estrelas, essas coisas que eles estão oferecendo, e deixar que isso venha atrair as nossas vidas por conta do glamour, por conta da fama, por conta daquilo que o mundo ele está pregando. Então não podemos deixar que isso venha tomar conta do nosso coração, e deixar que as pessoas até cheguem a fazer chacota da nossa fé. É o que acontece nas músicas, eles fazem chacota da nossa fé, fazem piada, tornam isso um pouco ou nada esclarecido. Tudo aquilo que eles cantam é em vão, é o que o mundo quer ouvir. Eles desprezam aquilo que a Bíblia ensina, do que a palavra de Deus ensina. E essas músicas, essas canções, esse glamour do mundo mundano não merece ter a atenção da igreja, não merece ter a nossa atenção, não merece ter a minha e a sua atenção, meus irmãos. Nós não somos obrigados a ouvir
ou assistir qualquer coisa que seja, que zomba ou que menospreza a nossa fé em Cristo Jesus. Não podemos parar para ouvir essas coisas. Não podemos deixar que essas coisas venham dominar o nosso coração. Temos que observar que o diabo, ele sempre está preparando, ele sempre está elegendo pessoas para atingir a nossa fé, para atingir a minha e a sua vida, para atingir as nossas ideias, aquilo que nós queremos alcançar dentro da presença de Deus. Então 24 horas por dia nós estamos sendo bombardeados para que nós venhamos a ser atingidos e que o propósito de Deus não venha acontecer nas nossas vidas, porque o diabo ele luta constantemente para nos derrubar, para nos fazer pecar e sair de dentro do propósito de Deus. Com quem que nós estamos andando? Com quem que nós estamos caminhando? Com quem que nós estamos nos assentando? O que nós estamos ouvindo? Provérbios capítulo 13, versículo de número 20 nos diz: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Aqueles que andam com os conselhos, andam com os sábios, o que vai acontecer com você? Você será sábio também. Se você andar com pessoas que é sábio, você vai começar a adquirir também sabedoria para você. Mas se você andar com pessoas tolas, o que vai acontecer? O tolo ele sofre aflição, e a pessoa se tornará um tolo também, e começará a sofrer também. É isso que a palavra de Deus nos diz. A nossa orientação, meus irmãos, vem da palavra do Senhor. A minha e a sua orientação, ela vem de dentro da palavra de Deus. Se nós queremos ser bem-aventurados, nós temos que priorizar o que as Escrituras elas estão nos ensinando. Se nós queremos andar como andam os santos homens do Senhor, nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus venha aplicar a sua palavra, a palavra de Deus, nas nossas vidas. E às vezes nós não deixamos que o Espírito Santo de Deus venha aplicar isso nas nossas vidas. Estamos resistindo ao trabalhar, estamos resistindo ao agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes o Espírito Santo de Deus ele fala conosco e nós estamos pensando que nós estamos ouvindo vozes. E na verdade nós estamos ouvindo vozes, e essa voz é do Espírito Santo de Deus, que quer nos ensinar e quer nos instruir para que nós vivemos a viver uma vida reta diante do Senhor, segundo a sua palavra, segundo aquilo que a palavra de Deus ela prega para nós andarmos, e não segundo aquilo que o mundo ele está pregando. A busca do Senhor nos capacita a nós vencermos qualquer obstáculo, qualquer coisa que venha de contra as nossas vidas para nos fazer pecar e sair de dentro dos propósitos de Deus. Antes nós temos o prazer no Senhor, e o prazer no Senhor é a prioridade. O que temos priorizado é aquilo que vai, meus irmãos, alimentar as nossas vidas. O pastor Jair sempre pregava isso. Aquilo que nós estamos mais alimentando nas nossas vidas é aquilo que vai crescer com grande fúria dentro de nós. Se nós priorizarmos a palavra de Deus, aquilo vai crescer, meus irmãos, com uma sede nas nossas vidas, de nós buscarmos a palavra de Deus. Mas se nós estivermos priorizando aquilo que o mundanismo tem pregado, e é isso que vai crescer com fúria dentro de nós, aquilo que o mundo ele tem pregado, e nós não podemos deixar que isso venha tomar conta das nossas vidas. Se nós priorizarmos as coisas deste mundo, elas vão reger as nossas vidas. Mas se nós priorizarmos o reino de Deus, nós seremos cada dia mais e mais capacitados para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? O justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse é o justo, ele medita constantemente. E essa palavra, meus irmãos, ela pode fazer referências nas nossas vidas. Essa palavra ela pode trazer referências nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina a prioridade por Deus na hora das escolhas.
Às vezes você está diante de algo que você vai falar assim: será que é este o momento de eu mudar de serviço ou não? Será que é este o momento de eu tomar uma decisão na minha vida? Será que é este o momento de eu ir para o Brasil ou não? Se eu tomar essa decisão por conta de mim mesmo, o que será que pode acontecer? Então, quando nós priorizamos a vontade de Deus, Gálatas 5, 16 e 17 nos diz assim: andai em espírito, e não cumprieis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Deu para entender? Se nós nos sujeitarmos ao Espírito Santo de Deus, tenha certeza de uma coisa: que qualquer decisão que nós tenhamos que tomar, isso será direcionado por Deus. Mas se nós dermos ouvido à carne, o que vai acontecer? A concupiscência deste mundo é o que vai predominar nas nossas vidas. Então nós temos que priorizar a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 nos diz também: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Aquilo que nós estamos plantando, igreja, aquilo que eu e você, nós estamos plantando, é o que nós vamos colher lá na frente. Aleluia. Então, por isso que Deus ele fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Amém? E para nós encerrarmos, somos constantes em ser fiéis a Deus. Se nós formos constantes em ser fiéis a Deus, seremos constantes em nos afastar do mal. Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Tudo aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus, tudo aquilo que você tem feito em prol da obra do Senhor, aquilo que você tem feito para Deus, seja, meus irmãos, louvar, seja adorar, seja ser musicista ou músico, seja em pregar, seja em fazer o sode, acatar um simples papelzinho dentro da igreja, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Nosso trabalho não é vão no Senhor. O que nós estamos priorizando no dia a dia? Se nós estamos priorizando a lei do Senhor, os mandamentos de Deus nas nossas vidas, nós estamos priorizando o reino de Deus, aquilo que nós tanto almejamos alcançar, a nossa morada no céu, aquilo que Jesus, antes dele subir ao céu, ele falou ali para a igreja: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar o Consolador, para que eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E é isso que nós almejamos, é isso que eu e você almejamos. Mas Mateus capítulo 6, versículo